Vamos conversar hoje sobre desafios e problemas da nossa história de vida? Muito prazer, eu me chamo Andréa Cristina e se você quer viver bem com a história que você tem e se apaixonar cada vez mais pela sua própria história, eu te convido a ficar aqui nesse espaço. Vamos falar primeiro sobre dor. Quando a gente fala sobre desafio, a gente fala sobre problema, a gente está falando de dor. Dor nada mais é do que os incômodos que a vida manda pra gente, que a nossa história tem que passar, para que ela diga que está na hora de mudar alguma coisa, está na hora de crescer um pouquinho mais, está na hora de fazer alguma mudança na nossa história de vida. Quando a gente é pequeno ou tem filho pequeno, a gente escuta do pediatra muitas vezes a dor de crescimento. E essa dor, ela continua quando a gente é adulto, quando a gente cresce. Não é mais só, como quando criança, que a gente tem muito mais dor física do que a dor de crescimento emocional, psicológica, mas a gente tem a dor de crescimento. Imagina assim, quando a gente era pequeno, a gente não podia, com 3 anos, usar a roupa de recém-nascido. Não ia mais caber, porque a gente cresceu, a gente expandiu. E quando a gente está adulto e a gente passa pelos nossos problemas, nossos desafios, é a mesma coisa. A gente, depois que passa por eles, a gente percebe que a gente cresceu, que a gente não caberia mais naquele momento da nossa história, que a gente não é mais a mesma pessoa. Então, esse é uma boa alegoria para a gente fazer, para a gente entender que a gente está sempre, sempre em expansão, a gente está sempre crescendo. Então, o momento passado, a roupa passada, a nossa roupagem passada, né, de uma forma figurativa, não cabe mais. Então a dor, ela vem para falar assim: sai da sua zona de conforto, vamos buscar o desconforto para o crescimento. E aí a vida traz de forma muito misteriosa e muito sábia as questões para a gente resolver. E a gente costuma chamar essas questões de problemas. Todo problema precisa de uma solução. Se você lembrar da tua época de escola, você vai falar que muitas vezes, independente de gostar ou não gostar de matemática, era complicado resolver um problema, achar uma solução. Era cheio de x, y, parênteses, potência, tinha muita coisa, sem contar o enunciado, que às vezes você tinha que ficar pensando e repensando para entender o que você tinha que montar de equação. Então veja que só de conversar disso já fica pesado, a gente já põe muita energia. E dá a sensação de que enquanto a gente não resolve aquele problema, a gente precisa ficar com o foco naquilo. Quando a gente traz uma outra palavra, que é o que eu quero propor aqui para você, não enxergar mais as questões da sua história de vida como problemas, mas sim como desafios, a gente enxerga de uma forma aonde a gente não tem mais que trazer uma solução. A gente não tem que ter algo imediato. A gente precisa superar os desafios da nossa história. E por que que superar traz menos carga é, 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 potencializada de energia? Porque quando a gente fala em superação, a gente está levando em conta as variáveis. E a gente, como ser humano, é cheio de variáveis. A gente é um composto único e indescritível de emoções, de pensamentos, né? A gente é muito único para simplesmente se reduzir numa solução de um problema. Quando a gente fala em superar um problema, a gente está levando em consideração o momento de cada pessoa, a fase de crescimento que cada pessoa está diante da sua própria história. Quando a gente coloca, por exemplo, a questão da dor com o desafio, a gente tem que pensar que existem variáveis também. Então, qual é realmente o peso daquele desafio dentro de uma escala prática e qual é o peso que você vivendo aquilo dá emocionalmente, psicologicamente,
fisicamente, entende? Duas pessoas podem estar passando pelo mesmo problema de saúde. A forma com que elas enxergam aquele problema, com que elas enxergam a vida, com que elas enxergam a saúde, com que elas demandam energia para aquele problema, para aquele desafio, vai fazer diferença na forma com que elas encaram e como elas vão superar esse desafio. Se a gente fala em problema, parece que as duas precisam buscar a solução e precisa ser uma coisa imediata. Quando a gente fala em desafio, leva-se em consideração a escala de sentimento, de percepção da pessoa que está passando por aquilo e que faz toda a diferença. Então você está sempre olhando para a tua história e buscando superar as coisas que aconteceram, porque também a gente tem que pensar que nem tudo a gente consegue resolver no momento que acontece, né? Uma mágoa com alguém da família, uma mágoa de relacionamento, uma briga com alguém que fez algo que a gente não gostou, uma amizade, não é, às vezes a gente demora anos, às vezes a gente demora décadas. Tem gente que vai embora da vida e não resolveu algum problema, não teve alguma questão resolvida, não conseguiu superar esse desafio. Então, a ideia aqui é que a gente entenda que a superação dos desafios leva em conta a dor em si e a forma com que cada um lida com a sua dor. Mas é importante eu falar uma coisa que talvez agora não faça sentido para você, mas que no momento certo eu tenho certeza que vai fazer. Quando a gente fala de história de vida, todo mundo tem o seu momento, tem o seu tempo de percepção, né? O óbvio só fica óbvio quando a gente está preparado para enxergar aquilo, senão a gente não fica, parece que fica nublado, parece que o óculos que a gente usa para enxergar a vida está nublado. E a hora que chega o momento, aquilo fica óbvio, por quê? Porque era o momento, porque a gente atingiu um nível de consciência, de compreensão, de entendimento que fez perceber aquilo. Então, por isso que fica óbvio. Nossa, como que eu não percebi antes? Porque a gente não estava preparado, a gente não estava com o nível de consciência maduro o suficiente para entender aquilo. Então, eu espero que realmente faça sentido e se não fizer, você lembre disso com carinho. Porque quando a gente fala da nossa história de vida, a gente não pode se culpar nem culpar ninguém, mesmo as pessoas que fizeram algo difícil para a gente. E isso é um grande ponto de virada quando a gente fala da nossa história. Toda vez que a gente falar dos nossos desafios, das nossas dores, a gente precisa usar o termo autorresponsabilidade. A gente não vai se culpar por ter feito nada do que a gente fez, porque a gente fez o melhor que podia com o que tinha, e a gente não pode culpar as pessoas, porque da mesma forma que a gente entende que fez o melhor que podia, a gente entende que aquela pessoa fez o que podia, ofereceu o que tinha naquele momento. Então a palavra é autorresponsabilidade. Por quê? Porque isso traz o teu foco e o teu protagonismo real para resolver as questões da sua história, para superar os seus desafios sozinho. Porque muitas vezes a gente guarda mágoas, guarda frustrações e as pessoas, a gente perde contato, as pessoas não estão mais aqui na vida para poder ajudar a gente a resolver. E muitas vezes elas talvez nem queiram resolver. Então, algo que eu preciso perdoar ou que eu preciso ser perdoada, eu resolvo dentro da minha própria história, com o contexto que eu tenho, a partir do momento de enxergar essa autorresponsabilidade, de entender que tudo foi certo como foi. Por quê? Porque tinha que ser dessa forma. Faltava consciência para gente, para mim, dentro da minha história, e para as pessoas que cruzaram a minha história. E esses desafios, lembra? A dor é um condutor de consciência, de crescimento. Então, a partir daquilo, o que eu aprendi? Então, eu vou propor um exercício aqui para você. Pega algo que te incomoda, algo na sua história que ainda não está bem resolvido e escreve o fato. Escreve tudo que ele trouxe de dor, de sofrimento, tudo que trouxe de tristeza, o que você perdeu, o que você sente falta. E depois, numa outra folha, escreve tudo que você amadureceu, tudo que você aprendeu a partir desse lugar.
você vai ver que sim, a gente sempre tem algum ensinamento para tirar desse acontecimento ruim que aconteceu na nossa vida. Sempre. Se você já consegue olhar para trás sem essa culpa, sem desculpa, sem se colocando em responsabilidade, olhando com clareza, você vai perceber que você aprendeu algo. Tudo, tudo, tudo que acontece na nossa vida tem bênção e tem lição. E a gente precisa enxergar, a gente precisa aprender a enxergar. Se a gente quer viver bem com a nossa história, fazer as pazes com a nossa história, a gente precisa enxergar. Então eu sugiro hoje essa troca da palavra problema por desafio e que você leve em conta o seu tempo, o seu fôlego para poder resolver, né, a sua resiliência para poder resolver a sua história, mas não esquece, tá tudo na tua mão, tá tudo em você. Você é o agente de transformação da tua própria história. Então, olhando as coisas que aconteceram, fazendo um pouco desse exercício que eu sugeri aqui hoje, a gente vai começar a perceber o quanto a gente pode ressignificar a nossa história, os acontecimentos da nossa história, para que a gente viva cada vez melhor e superando mais os desafios que a nossa história de vida coloca para que a gente se torne uma pessoa melhor. Espero que tenha feito sentido. Escreve aqui embaixo, me conta, compartilha comigo. Eu gosto muito de saber se está fazendo sentido, se vocês têm algo para compartilhar. E se você quer se apaixonar cada vez mais pela tua história de vida, eu te convido a ficar aqui nesse espaço e esperar o nosso próximo vídeo. Um super beijo e até lá!